Em 1152, um dos casamentos mais poderosos da Europa medieval chegou ao fim de forma espetacular. Luís VII da França e Leonor da Aquitânia, dois dos governantes mais influentes de sua época, viram seu matrimônio desmoronar de maneira que chocaria toda a cristandade. Mas essa não foi apenas uma separação comum, foi um escândalo que redefiniu o mapa político da Europa e desencadeou conflitos que durariam séculos. A história que vou contar hoje envolve poder, traição, paixão e decisões que alteraram o curso da história ocidental para sempre. Se você está gostando desta história fascinante sobre poder, traição e política medieval, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os grandes escândalos da história. Para entender a magnitude deste evento, precisamos voltar no tempo e conhecer os protagonistas desta história extraordinária. Leonor da Aquitânia não era uma mulher comum de sua época. Nascida em 1122, ela herdou um dos ducados mais ricos e poderosos da Europa, a Aquitânia, que se estendia desde o Loire até os Pirineus, controlando vastas extensões de terra na atual França. Aos 15 anos, quando seu pai Guilherme X morreu, ela se tornou uma das mulheres mais cobiçadas da Europa, não apenas por sua beleza e inteligência, mas principalmente por suas extensas possessões territoriais. Leonor possuía uma educação excepcional para uma mulher de sua época. Ela falava várias línguas, incluindo latim, francês e occitano, e havia sido exposta desde jovem à rica cultura trovadoresca do sul da França. Sua corte na Aquitânia era conhecida como um centro de inovação artística e intelectual, onde floresciam a poesia cortês, a música e as discussões filosóficas. Ela não era apenas uma herdeira rica, era uma líder intelectual e cultural que exercia influência real sobre seus domínios. Luís VII, por sua vez, havia ascendido ao trono francês em 1137, quando tinha apenas 16 anos. Conhecido por sua piedade religiosa e temperamento contemplativo, ele era quase o oposto de Leonor em personalidade. Enquanto ela era vivaz, culta e amante das artes e da poesia cortês, ele preferia os estudos teológicos e a vida austera. Criado em um ambiente monástico, Luís havia sido originalmente destinado à carreira eclesiástica antes da morte prematura de seu irmão mais velho fazer dele o herdeiro do trono. O contraste entre os dois era evidente desde o início. Luís era um homem profundamente religioso, quase ascético em seus hábitos pessoais, que via o mundo através da lente da doutrina cristã medieval. Leonor, por outro lado, havia crescido na tradição mais liberal e sofisticada do sul da França, onde as mulheres desfrutavam de maior liberdade e onde a cultura cortês celebrava o refinamento e a elegância. Essas diferenças fundamentais de personalidade e visão de mundo criariam tensões que, com o tempo, se tornariam insuperáveis. O casamento entre eles foi arranjado em 1137, unindo não apenas duas pessoas, mas dois dos mais importantes territórios da Europa medieval. Para o reino francês, a união representava uma oportunidade de incorporar as ricas terras do sul sob controle real direto. Para Leonor, o casamento oferecia proteção e prestígio, mas também representava uma potencial perda de autonomia sobre seus domínios ancestrais. Inicialmente, a união parecia promissora. Leonor trouxe para a França não apenas suas vastas terras, mas também uma corte sofisticada que introduziu novos conceitos de cultura e refinamento. Ela era uma patrona das artes, especialmente da literatura cortês e da música trovadoresca. Sua presença em Paris transformou a corte francesa, introduzindo novos padrões de elegância, sofisticação e expressão artística que contrastavam dramaticamente com o ambiente mais austero preferido por Luís. A jovem rainha também trouxe consigo uma comitiva de nobres aquitanos, poetas, músicos e intelectuais que enriqueceram significativamente a vida cultural da corte francesa. Ela organizava festivais de poesia, competições musicais e debates intelectuais que atraíam visitantes de toda a Europa. Sua influência se estendia além dos círculos aristocráticos, afetando também a moda, a arquitetura e até mesmo a linguagem cortesã. No entanto, as diferenças fundamentais entre os cônjuges logo se tornaram evidentes. Luís VII, profundamente religioso, esperava que sua esposa compartilhasse de sua devoção austera e se contentasse com um papel mais tradicional e submisso. Leonor, acostumada a exercer poder real sobre seus domínios, não estava disposta a ser meramente uma consorte decorativa.
Ela queria participar ativamente das decisões políticas e manter sua influência sobre a Aquitânia. Os primeiros sinais de tensão apareceram quando Leonor começou a questionar algumas das políticas de seu marido e oferecer conselhos não solicitados sobre assuntos de Estado. Luís, educado na tradição de que as mulheres deveriam permanecer subordinadas aos homens em questões políticas, interpretava essas intervenções como desafios à sua autoridade real. Conselheiros da corte, muitos dos quais vinham de backgrounds mais conservadores, começaram a sussurrar que a rainha estava ultrapassando os limites apropriados de seu papel. A situação se complicou ainda mais quando surgiram questões sobre a sucessão. Nos primeiros anos de casamento, Leonor deu à luz duas filhas, Maria em 1145 e Alice em 1150. Embora ambas as crianças fossem saudáveis e inteligentes, a ausência de um herdeiro masculino começou a ser vista como problemática. Na sociedade medieval, a sucessão através da linha masculina era considerada essencial para a estabilidade dinástica, e a falta de um filho homem era frequentemente interpretada como sinal de desagrado divino. O ponto de virada chegou com a Segunda Cruzada, proclamada em 1145 pelo Papa Eugênio III. O abade Bernardo de Clairvaux havia pregado apaixonadamente a favor da cruzada, convocando os cristãos europeus a retomar a dessa dos muçulmanos. Luís VII, movido por fervor religioso genuíno e talvez também pelo desejo de provar sua liderança cristã, decidiu tomar a cruz e partir para a Terra Santa. Esta decisão foi vista por muitos como uma oportunidade de purificação espiritual e de demonstração de poder real. Leonor, surpreendentemente, também decidiu participar da cruzada, trazendo consigo um contingente significativo de vassalos aquitanos. Esta decisão foi vista com desconfiança e até escândalo por muitos contemporâneos, pois mulheres raramente participavam de campanhas militares de tal magnitude. Alguns cronistas da época sugeriram que ela estava motivada por aventura pessoal ou desejo de escapar das restrições da vida cortesã francesa, enquanto outros especularam sobre motivos mais sinistros. A presença de Leonor na cruzada criou complicações imediatas. Ela trouxe consigo não apenas soldados, mas também uma comitiva de damas da corte, criados e até mesmo músicos e poetas. Esta comitiva, embora impressionante em termos de prestígio, representava um fardo logístico adicional para uma campanha militar já complexa. Mais controverso ainda, Leonor insistia em participar das discussões estratégicas e em ser consultada sobre decisões importantes da campanha. Durante a cruzada, os problemas no casamento real se intensificaram dramaticamente. A longa jornada através da Ásia Menor foi marcada por dificuldades extremas, fome, doenças, ataques de bandidos e perdas militares constantes. Nestas circunstâncias estressantes, as diferenças de personalidade entre Luís e Leonor se tornaram ainda mais evidentes. Enquanto o rei tentava manter uma postura piedosa e submissa à vontade divina, a rainha demonstrava impaciência crescente com o que ela percebia como liderança inadequada e falta de determinação estratégica. Leonor não se contentava em ser apenas uma observadora passiva da campanha militar. Ela oferecia conselhos estratégicos, questionava decisões táticas e, mais controverso ainda, mantinha correspondência com outros líderes cruzados, incluindo o imperador bizantino Manuel I Comneno. Estas atividades eram vistas por muitos como inadequadas para uma mulher e como potencialmente subversivas à autoridade de seu marido. A situação chegou ao clímax em Antioquia, onde o exército cruzado parou para descansar e reabastecer. Antioquia era governada por Raimundo de Poitiers, que era tio de Leonor e havia se estabelecido como um dos príncipes mais poderosos dos estados cruzados. A reunião entre tio e sobrinha após tantos anos foi calorosa, segundo rumores maliciosos que logo se espalharam, talvez excessivamente íntima. Raimundo era conhecido por sua inteligência política, charme pessoal e sucesso militar. Ele havia transformado Antioquia em um dos mais prósperos e seguros dos estados cruzados, e sua corte era conhecida por sua sofisticação cultural. Para Leonor, acostumada ao ambiente intelectualmente estimulante de sua própria corte na Aquitânia, a estadia em Antioquia representava um alívio bem-vindo das privações e tensões da campanha cruzada. Durante as semanas que o exército cruzado permaneceu em Antioquia, Leonor passou muito tempo em companhia de seu tio, discutindo política, estratégia militar e assuntos culturais. Eles compartilhavam uma linguagem comum, o occitano, e interesses similares em poesia e música.
Para observadores externos, especialmente aqueles já predispostos a desconfiar de Leonor, estas interações pareciam suspeitas e potencialmente escandalosas. Os rumores começaram a circular quase imediatamente. Alguns sugeriam que Leonor e Raimundo estavam planejando uma aliança política que excluiria Luís VII. Outros insinuavam uma relação romântica entre tio e sobrinha, uma acusação particularmente grave dados os tabus medievais sobre incesto. Embora não existam evidências históricas concretas para tais acusações, os rumores foram suficientes para causar um escândalo monumental que reverberou por toda a expedição cruzada. Luís VII, já desconfortável com a independência crescente de sua esposa e pressionado por seus conselheiros, viu nestas acusações uma confirmação de suas piores suspeitas sobre o caráter de Leonor. A situação foi agravada quando Raimundo propôs que o exército cruzado permanecesse em Antioquia e focasse seus esforços na reconquista de Edessa, em vez de prosseguir para Jerusalém conforme planejado originalmente. Esta proposta estratégica, embora militarmente sensata, foi interpretada por Luís como uma tentativa de Raimundo de usar sua influência sobre Leonor para alterar os objetivos da cruzada. O rei francês, determinado a cumprir seu voto de peregrinação a Jerusalém e talvez também motivado por ciúme pessoal, rejeitou categoricamente a sugestão e ordenou que o exército retomasse sua marcha em direção à Cidade Santa. A recusa de Luís em aceitar o conselho de Raimundo levou a uma confrontação dramática. Leonor, apoiando abertamente a posição de seu tio, questionou publicamente a sabedoria da decisão de seu marido. Esta disputa pública entre os monarcas franceses, presenciada por nobres de toda a Europa, foi vista como um escândalo sem precedentes que minava fundamentalmente a autoridade real e a unidade cristã da expedição. A partir deste ponto, o relacionamento entre Luís e Leonor se deteriorou rapidamente e publicamente. Eles mal se falavam, mantinham quartos separados e suas poucas interações eram marcadas por frieza e tensão palpável. A situação se tornou tão constrangedora que outros líderes cruzados tentaram mediar entre eles, mas sem sucesso. O fracasso militar da Segunda Cruzada apenas agravou as tensões existentes. A campanha foi um desastre completo em quase todos os aspectos. O cerco de Damasco, principal objetivo militar da expedição, falhou miseravelmente devido à má coordenação entre os diferentes exércitos cruzados. Enormes perdas humanas e financeiras foram sofridas sem que qualquer objetivo militar significativo fosse alcançado. Para Luís, que havia investido tanto de seu prestígio pessoal e recursos do reino na cruzada, o fracasso representava uma humilhação profunda. Durante a viagem de retorno, que durou vários meses, o relacionamento entre os monarcas franceses havia se deteriorado irreparavelmente. Eles viajavam em grupos separados, comunicavam-se apenas através de intermediários e evitavam aparições públicas conjuntas sempre que possível. Quando finalmente chegaram à França em 1149, estava claro para todos na corte que o casamento estava condenado. Os anos seguintes foram marcados por uma guerra fria doméstica. Leonor e Luís mantinham as aparências necessárias para ocasiões oficiais, mas sua vida pessoal estava essencialmente terminada. A rainha passou longos períodos em seus domínios na Aquitânia, longe da corte parisiense, enquanto administrava pessoalmente seus territórios ancestrais. Esta separação física apenas aumentou as especulações sobre o futuro da União Real. Os problemas não eram apenas pessoais, mas também dinásticos fundamentais. Após 15 anos de casamento, Leonor havia dado à luz apenas 2 filhas. Na sociedade medieval, onde a sucessão através da linha masculina era considerada essencial para a estabilidade política, a ausência de um herdeiro masculino representava uma crise potencial para a dinastia capetinga. Esta situação aumentava a pressão sobre ambos os cônjuges e fornecia uma justificativa legal adicional para considerar a anulação do matrimônio. A Igreja, inicialmente relutante em dissolver um casamento real de tal importância política e econômica, começou gradualmente a considerar a possibilidade de anulação. Era comum na época encontrar graus de parentesco entre membros da alta nobreza que pudessem servir como base legal para anulações matrimoniais. O direito canônico medieval proibia casamentos entre parentes até o 7º grau de consanguinidade, uma regra que, se aplicada rigorosamente, tornaria impossível a maioria das uniões aristocráticas. No caso específico de Luís e Leonor, genealogistas eclesiásticos descobriram que eles eram parentes de 4º grau através de Roberto, o Piedoso, ancestral comum de ambas as linhagens reais.
Embora esta relação de parentesco fosse bem conhecida na época do casamento original e não tivesse sido considerada um impedimento então, ela agora fornecia a base legal necessária para uma anulação canônica. O processo de anulação foi conduzido com considerável descrição, envolvendo negociações complexas entre a coroa francesa, a Santa Sé e os vassalos de Leonor na Aquitânia. Questões sobre a custódia das filhas, a divisão de propriedades e o futuro status político dos territórios aquitanos precisavam ser resolvidas antes que qualquer decisão final pudesse ser tomada. Em março de 1152, depois de meses de deliberação, o casamento foi oficialmente anulado pelo arcebispo de Sens em um consistório solene. A decisão foi posteriormente ratificada pelo Papa Eugênio III e reconhecida formalmente pela Igreja Universal. As duas filhas do casal permaneceram sob a custódia do pai, seguindo a lei feudal da época que atribuía a guarda dos filhos ao progenitor masculino em casos de anulação matrimonial. Com a anulação oficial, Leonor recuperou formalmente o controle total sobre seus vastos domínios na Aquitânia, tornando-se novamente uma das mulheres mais ricas e poderosas da Europa. No entanto, ambos os ex-cônjuges sabiam que sua posição como mulher solteira, controlando territórios de tal importância estratégica, a tornaria imediatamente alvo de pretendentes interessados tanto em suas terras quanto em sua pessoa. O que aconteceu em seguida chocou absolutamente toda a Europa cristã e secular. Apenas 8 semanas após a anulação oficial de seu casamento com Luís VII, Leonor da Aquitânia se casou com Henrique Plantageneta, duque da Normandia e conde de Anjou. Esta união não foi apenas uma escolha pessoal surpreendente, mas uma jogada política magistral que alteraria completamente e permanentemente o equilíbrio de poder na Europa medieval. Henrique Plantageneta não era simplesmente mais um pretendente nobre qualquer. Aos 19 anos, ele já havia demonstrado capacidades excepcionais como líder militar e administrador, e possuía reivindicações legítimas ao trono inglês através de sua mãe, Matilda, filha do rei Henrique I da Inglaterra. Sua linhagem paterna, através dos condes de Anjou, lhe dava controle sobre vastos territórios no oeste da França, incluindo Anjou, Maine e Touraine. Mais importante ainda, Henrique era o tipo de homem que poderia compreender e valorizar as capacidades excepcionais de Leonor. Educado, ambicioso e politicamente astuto, ele viu na duquesa da Aquitânia não apenas uma esposa rica, mas uma verdadeira parceira política que poderia contribuir significativamente para seus planos de expansão territorial e consolidação dinástica. O casamento foi celebrado na Catedral de Poitiers em 18 de maio de 1152, em uma cerimônia relativamente simples que contrastava dramaticamente com a pompa de seu casamento anterior com Luís VII. A escolha do local não foi coincidência. Poitiers era o coração dos domínios ancestrais de Leonor e o símbolo de sua autoridade independente sobre a Aquitânia. A reação de Luís VII à notícia do novo casamento de sua ex-esposa deve ter sido de choque absoluto e horror político. De repente, ele compreendeu a magnitude do erro estratégico monumental que havia cometido. Ao se divorciar de Leonor por razões pessoais e dinásticas, ele não apenas havia perdido o controle sobre a rica e estrategicamente vital Aquitânia, mas também havia permitido que essas terras passassem para o controle de um rival político que já possuía reivindicações ao trono inglês. 2 anos após seu casamento com Leonor, em 1154, Henrique Plantageneta conquistou o trono inglês através de uma combinação de habilidade militar e negociação política, assumindo o nome de Henrique II. Desta forma extraordinária, Leonor da Aquitânia passou de ex-rainha da França a rainha da Inglaterra, controlando territórios que se estendiam desde as terras altas da Escócia até os Pirineus espanhóis. As implicações geopolíticas desta mudança radical foram absolutamente enormes e duradouras. De repente, o rei da Inglaterra controlava significativamente mais território na França continental do que o próprio rei francês. Os domínios do Império Plantageneta incluíam a Inglaterra, a Irlanda, a Normandia, Anjou, Maine, Touraine, através do casamento de Henrique com Leonor, toda a vasta extensão da Aquitânia. Este Império Plantageneta representava uma ameaça direta e existencial ao poder real francês. A França capetinja ficou efetivamente cercada por territórios controlados por vassalos nominais que eram, na prática, mais poderosos que seu suzerano teórico. Esta situação estabeleceu as bases estruturais para séculos de conflito entre Inglaterra e França, culminando eventualmente na Guerra dos 100 Anos.
O novo casamento de Leonor provou ser extraordinariamente bem-sucedido em praticamente todos os aspectos que haviam faltado em sua união com Luís VII. Com Henrique II, ela encontrou não apenas um parceiro romântico compatível, mas também um verdadeiro colaborador político que valorizava sua inteligência, experiência e capacidades administrativas. Mais importante ainda, o casal provou ser extremamente prolífico em termos dinásticos. Leonor deu à luz 8 filhos com Henrique II, incluindo 4 filhos homens que se tornariam figuras centrais da política europeia. Henrique, o jovem rei, que foi coroado co-rei ainda em vida do pai, Ricardo Coração de Leão, que se tornaria um dos mais famosos reis cruzados, Godofredo da Bretanha, que herdou o ducado bretão, e João Sem Terra, que eventualmente sucederia ao trono inglês após a morte de Ricardo. Além dos filhos, o casal teve 4 filhas igualmente notáveis: Matilda, que se casou com Henrique, o Leão, duque da Saxonia; Leonor, que se tornou rainha de Castela; Joana, que se casou com Guilherme II da Sicília, e mais tarde se casou com Raimundo VI de Toulouse. Estes casamentos criaram uma rede de alianças que estendia a influência plantageneta por toda a Europa. A prolificidade dinástica de Leonor com seu segundo marido contrastava dramaticamente com sua aparente esterilidade relativa durante o casamento com Luís VII. Este contraste alimentou especulações contemporâneas sobre as verdadeiras razões para a falta de filhos homens em seu primeiro casamento, com alguns sugerindo que questões de compatibilidade física ou emocional haviam impedido uma procriação bem-sucedida. As consequências da separação de Leonor e Luís VII se estenderam muito além de suas vidas pessoais ou mesmo de suas respectivas dinastias. Os conflitos territoriais e dinásticos criados pela transferência da Aquitânia para o controle plantageneta estabeleceram padrões de rivalidade franco-inglesa que dominariam a política europeia por séculos. Cada geração de reis franceses tentaria reconquistar os territórios perdidos, enquanto cada geração de reis ingleses lutaria para manter e expandir sua herança continental. A Guerra dos 100 Anos, que devastou a França e a Inglaterra entre 1337 e 1453, pode ser diretamente rastreada até as consequências da anulação do casamento de 1152. Os reis ingleses continuaram a reivindicar não apenas seus territórios franceses ancestrais, mas eventualmente até mesmo o próprio trono francês, baseando suas pretensões em direitos herdados através da linhagem plantageneta estabelecida pelo casamento de Henrique e Leonor. Em retrospectiva, o divórcio de 1152 representa indiscutivelmente um dos momentos mais decisivos e consequentes da história medieval europeia. Uma decisão pessoal, motivada por incompatibilidades de personalidade, diferenças religiosas e pressões dinásticas, acabou redefinindo fundamentalmente o mapa político da Europa e estabelecendo padrões duradouros de conflito internacional que influenciariam o desenvolvimento da civilização ocidental por muitos séculos. Leonor da Aquitânia, através de sua inteligência política excepcional, determinação pessoal inquebrantável e habilidade para navegar as complexidades da política medieval, conseguiu não apenas sobreviver ao escândalo e às dificuldades de seu divórcio real, mas também se reposicionar como uma das mulheres mais poderosas e influentes de toda a Idade Média. Seu legado transcende amplamente os limites tradicionais impostos às mulheres de sua época, estabelecendo-a como uma figura verdadeiramente transformadora que ajudou a moldar o destino de nações inteiras através de suas escolhas pessoais e políticas extraordinárias.